E aí pessoal, tudo bem com vocês? Fernando aqui. Hoje a gente vai ver a última parte, a parte 7 do equilíbrio ácido-base. Estamos chegando ao final, que se refere à composição das soluções em função do pH. É uma espécie de uma manipulação matemática que a gente faz aí nos equilíbrios químicos e é bem interessante para a gente informar a composição de uma solução quando a gente tem definido o nosso valor de pH. Vou colocar um apontador aqui. Então a gente vai fazer um slide de introdução, a gente vai ver as frações de um sistema, as frações para um sistema ácido-base monoprótico, o desenvolvimento, incluindo o desenvolvimento, dedução do alfa 0 e alfa 1, já vou falar o que é isso. Depois, numa segunda parte, a gente vai fazer as frações para um sistema ácido-base diprótico. Então, a gente vai ter o desenvolvimento de 3 alfas, tá? O alfa 0, o 1 e o 2. Depois, a gente vai ver como que funciona, existe uma lógica por trás disso aqui. E aí a gente vai fazer as frações para demais sistemas polipróticos, baseado no que a gente viu aqui, tá? Por comparação. Então, a fração ou concentração relativa ou coeficiente alfa é uma maneira de a gente expressar a proporção de uma dada forma química, tá, de uma espécie qualquer, em solução. Para espécies ácidas ou básicas, a gente chama de alfa também, né? O alfa da forma mais protonada, das formas menos desprotonadas e por aí vai. Então, a fração de uma espécie ácida ou básica em solução aquosa, ela depende do pH. Isso é uma constatação interessante, do pH da solução em que essa espécie se encontra. Tá? Depende do pH e da característica da espécie, né? Mais especificamente do pKa ou dos pKas, né? Da espécie que a gente está trabalhando. Então é possível a gente expressar os coeficientes alfa, né? Expressar esses alfas em termos de pH, e isso, de certa forma, depende do pKa também da substância, né? Então a gente vai trabalhar com os alfas, né? O alfa I, da forma I. A gente vai ver que é uma função de pH, de pKa, pK1, pK2 e por aí vai. Tá? E aí o gráfico desses alfas, né? Dos diferentes alfas aqui, das espécies, em função do pH, então pH no eixo X aqui, ó, é um diagrama de distribuição, que a gente chama de diagramas de distribuição das espécies. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma espécie que ela é ácida, né, um monoprótico, então a gente tem o HA, e tem a forma protonada e a forma desprotonada, que é o A-. Então, por exemplo, se eu tenho uma solução com esse sistema, né, ácido-base, contendo nesse sistema ácido-base, e ela tiver em pH 4, por exemplo, então eu sei que em pH 4, em função do pKa dessa espécie também, por isso que eu preciso de saber qual que é o pKa, isso depende do pKa. Então, por exemplo, em pH 4 eu vou ter, só colocar uma régua aqui, né, na vertical, eu vou ter tantos por cento, no caso aqui, ó, 25, né, 25% da forma A-, e os outros 75% vai estar distribuído na forma HA. Então isso que é distribuição, isso que é concentração relativa. É a gente dizer em um determinado pH como que essa espécie ela se encontra distribuída, né? Tantos por cento, né? Aqui está em valor absoluto, né? De 0 a 1, mas a gente pode transformar isso aqui para porcentagem também. Então, tanto faz. Então, quantos por cento dessa espécie está em uma forma mais protonada e outra forma menos protonada e por aí vai. Tá? Isso serve não só para sistemas monopróticos, serve para os polipróticos também. Por isso que a gente vai ver cada caso aí. Então, para a gente entender como que faz isso matematicamente, a gente precisa primeiro fazer para um ácido monoprótico, né, um HA genérico, com concentração analítica C qualquer. Então a gente precisa primeiro considerar o equilíbrio de dissociação ácida com seu Ka, que está aqui. Balança de massa, só para a gente lembrar que a concentração analítica, que é a concentração total, né, ela é expressa aqui em termos das concentrações de equilíbrio de todas as formas possíveis. E é uma dessa forma aqui, né, uma destas formas que a gente quer calcular e ver qual que é a fração dela. Então, por definição, a fração de HA, né, do nosso sistema ácido-base aqui, HA, ó, a fração dela é definida como o alfa, né, o alfa de HA, ou o alfa zero, também é muito comum a gente trabalhar com o alfa zero. Sempre o zero se refere à fração totalmente protonada dessa espécie A.
Então a fração, né, o alfa zero, vai ser a concentração de equilíbrio de quem? Do HA, da nossa forma toda totalmente protonada aqui. Tá? Se é dela que eu quero saber a fração, então é ela que tem que estar no numerador aqui. Em relação ao total, o total é a concentração analítica, né, que é a soma aqui das concentrações de equilíbrio. Então essa aqui é a forma, né, de onde a gente parte para a gente fazer o cálculo da fração de HA. De forma análoga para o A-, a fração de A-, que a gente chama de alfa-1, né, e aí vai, se o ácido é diprótico, tetraprótico, a gente tem alfa-0, alfa-1, alfa-2, alfa-3, por aí vai. Então a fração, o alfa-1 vai ser a concentração de equilíbrio de A-, que é dele que a gente quer saber, né, sobre o total. O total a gente tem as duas, é o mesmo denominador aqui. E aí, se a gente conferir, a gente pode até somar essas duas expressões aqui, a gente vai ver que a gente sempre vai chegar a 1, que é o 100%. Tá? Quando a gente soma todas as frações, o nosso resultado obrigatoriamente tem que ser 1. Então, por exemplo, vamos ver aqui como que fica a fração para um ácido monoprótico, o HA de concentração analítica C. Tá aqui a dissociação ácido e o balanço de massas para A. E o objetivo é expressar tanto o alfa-0 quanto o alfa-1 em termos de concentração de equilíbrio de H+, e o Ka. Tá? Já que eu tenho essa expressão aqui e tenho essas duas formas aqui essas duas concentrações de equilíbrio, então a gente pode expressar isso em termos de H+, e Ka. Né? Alternativamente, a gente pode trabalhar também, já que quem tem o H+, tem o pH também, né, que é o menos log, o pKa a mesma coisa, que é o menos log de Ka. Então a gente pode trabalhar em termos também de pH e pKa. É bem semelhante as duas expressões aí. Então vamos ver aqui no caderno como que fica. Eu vou fazer as frações, esse é o meu alfa, tá? O alfa-0 e alfa-1 para um ácido monoprótico, ou seja, para um sistema monoprótico. Com o Ka definido, tá? E uma concentração analítica. E vamos ver o que vai dar. Então a gente tem aqui a expressão da dissociação ácida, tá, em equilíbrio, e a expressão da constante desse equilíbrio aí. O balanço de massas está aqui também normal. Tá? Expressão 1, expressão 2. A expressão 3 é da definição do alfa. Tá? Então o alfa-0, né, ou o alfa-HA, ele é definido como a gente já viu aqui no slide. Tanto dessa forma quanto desta forma aqui, concentração analítica e o balanço de massas ali para o ar. Tudo bem? Essa vai ser a nossa expressão 3, a expressão da nossa definição do alfa. Então a gente vai partir dessas três expressões aqui. Na verdade a 2 eu já substituí aqui, então a gente nem precisa da 2 mais. Agora é só trabalhar a 3 e a 1 para a gente chegar no nosso resultado. A dica que eu vou dar aqui, né, que a gente faz isso aqui em todos os tratamentos, é olhar para quem está no numerador aqui, ele sempre se repete embaixo aqui no denominador, em uma das parcelas. E aí o que eu faço é substituir a parcela que é diferente de quem está aqui no numerador. Vamos ver lá por que isso vai acontecer. Então eu vou pegar na expressão 1, eu vou isolar o A-, tá? Pegar a expressão do A- isolado aqui e eu vou substituir essa expressão aqui. Então vamos ver como é que fica. Então da expressão 1 isolando o A-, eu vou ficar com Ka vezes o HA sobre o H+, tá? Concentrações aí de equilíbrio. E agora sim, essa expressão que eu chamei ela de 1', e vou substituir ela na expressão 3. Agora isso aqui eu vou substituir nessa concentração de equilíbrio de A-. Fazendo isso eu vou ficar com alfa vai ser igual, o alfa-0 vai ser igual concentração de HA sobre concentração de HA, que eu não mexi, e o Ka vezes HA sobre H+. Está ele aqui substituído. Então agora é só trabalhar isso e simplificar um pouco. Tá? A primeira coisa que eu faço daqui para cá é colocar esse HA em evidência. Então o HA tem evidência aqui, abre o parênteses e fecha aqui. Dentro do parênteses eu tenho o HA, que é o 1, o Ka sobre H+, que é o 2. Tá? Por que eu fiz isso então? Porque agora eu posso cortar esse H+ do numerador com HA do denominador. Tá? Eu corto aqui, fica com 1 em cima, e o parêntese que estava aqui embaixo fica com ele no denominador. Tá? Só que aí agora eu tenho 1 aqui e o H+, só para multiplicar aqui o H+ aqui vezes pelo 1, tá?
Só para a gente tirar o mínimo, eu vou ficar aqui com H no denominador e em cima H vezes 1H mais o Ka que está aqui. Tudo bem? Agora eu tenho o denominador em comum aos dois aqui, eu posso passar esse denominador para cima. E aí eu vou ficar com α0 como sendo concentração de equilíbrio de H sobre H mais o Ka. Então aqui eu já tenho a primeira dedução para o α0, tá, de um sistema monoprótico. Esse sistema aqui, essa já é a conta final. A gente já termina, já fecha ela para H+. Tudo bem? Até porque o pH eu tenho definido na solução. Essas expressões são úteis para quando eu tenho a concentração de H+, ou o pH, né, dá na mesma, definido. Então, essa aqui já é a nossa forma fechadinha aqui. Para o α1, então agora a gente vai deduzir a expressão para α1. Eu preciso de partir da definição dela, né, que é a concentração de equilíbrio de A- sobre o C. O C eu tiro pelo meu balanço de massas. E aí eu tenho a expressão 4 aqui. Só para continuar utilizando aquelas expressões 1, 2 e 3 anteriores ali. Então agora, ó, o que vai acontecer ao contrário. Eu vou manter o numerador aqui, que é o A- agora. E aí eu quero uma expressão para substituir aquele que é diferente do numerador. Tá? Eu vou tirar isso da expressão 1 também, normal. A expressão 1, entretanto, eu vou isolar, na verdade, agora, o HA. Então, o HA está isolado aqui, tá? H+, vezes o A- sobre o Ka. E é essa expressão aqui agora que eu vou substituir aqui no HA. Tá bom? Agora que eu chamei ela de 1', né? Que ela foi rearranjada aqui, diferente daquela 1'. Há 2 linhas, né? 2 linhas. 1 linha, tanto faz. E aí, substituindo essa expressão 1 e na expressão 4 aqui, a gente vai ficar então com α1 vai ser o A-, né, ainda não mexi aqui, sobre o HA, que é o H+, vezes o A- sobre o Ka, mais esse A- aqui, tá ela aqui. Agora sim eu consigo colocar a concentração de equilíbrio de A- em evidência, tá ela aqui, e eu vou colocar ela aqui em evidência. Abre e fecha o parêntese lá. Dentro do parênteses eu tenho o H+ sobre o Ka, né? H+ sobre o Ka. E aqui onde eu tinha o A-, eu passo a ter 1 só, tá? Porque ele já está multiplicando aqui em evidência. Agora sim eu consigo cortar esse A- com esse A- aqui, tudo bem? Isso vai ficar igual a 1 sobre esse denominador aqui. Só que o denominador, eu já dei uma ajeitada nele também, que eu coloquei esse Ka aqui como mínimo múltiplo comum. Então eu tenho aqui 1 vezes o Ka é o Ka, tá? E aí eu consigo dividir tudo aqui por Ka. O Ka agora eu posso passar ele para cima, ficando com α1 sendo o meu Ka sobre esse H+, mais o Ka que sobrou aqui, tá ele aqui. Tá, somando aqui. Tudo bem? Então dessa forma eu defini minhas duas expressões, α0, H+ sobre H+, mais Ka, e o α1, que é o Ka sobre H+, mais Ka. Percebam aqui que o denominador é o mesmo, tá vendo? H+, mais Ka. H+, mais Ka. A única diferença está no numerador, tudo bem? Aqui a gente tem o H+, e aqui a gente tem o Ka. Certo? Então, voltando lá para o slide, a gente vai ver que o nosso objetivo aqui de expressar, a gente concluiu ele como sendo essas duas expressões aqui, ó, em H+ e Ka aqui com o mesmo denominador, tudo bem? Como eu disse antes, quem tem H+, quem tem o pH, né, tem a concentração de H+, vice-versa. A concentração de H+, a gente já sabe que é 10 elevado a menos o pH. Tá? Então, se eu tiver o pH da solução, é só jogar aqui direto. 10 elevado a menos pH aqui também, e aqui 10 elevado a menos pKa. Então, se eu tiver tabelado no lugar de Ka, eu tiver tabelado o pKa da substância, mesma coisa, volto para o Ka fazendo 10 elevado a menos pKa. Tá? Mesma coisa aqui embaixo, só que respeitando aqui o numerador, que é diferente agora, 10 elevado a menos pKa. O legal disso aqui é que esses alfas, o 0 e 1, eles não dependem de C. Então, assim, isso é interessante que para qualquer que seja C, pode ser pouco, pode ser médio, moderado, muito, tanto faz,
a distribuição dessas espécies H e A-, elas não dependem desse C. Tá? Elas dependem do pH em que a solução se encontra. Então, se a gente tiver um outro ácido, um outro sistema controlando um tampão, por exemplo, né, que a gente já sabe que existe o controle do pH. Então, se a gente tiver um outro sistema na solução que está controlando o pH, que está definindo o pH, independente da concentração do nosso soluto, tá, da concentração analítica do nosso soluto, esse soluto vai estar distribuído em suas formas mais ou menos protonadas, sem depender dessa concentração analítica deles. Isso é bem legal, tá? Por isso que a gente faz aqueles gráficos lá de distribuição, de diagrama de distribuição. Em um momento nenhum ali está falando de concentração analítica, tudo bem? Então, essa é uma informação bem legal para a gente. Outra coisa que o fato de não depender de C não significa que a gente não possa descobrir qual que é a concentração de fato em mol por litro, em molaridade por litro. Se eu tenho alfa, eu posso voltar para a minha concentração, tá? É só voltar aqui na nossa definição, ó. Se eu calculei o alfa, né, a partir de um pH, por aquela fórmula ali que a gente terminou de deduzir, tá? Aquelas fórmulas ali, né, do alfa 0 e do alfa 1. Então, se eu tenho o alfa e eu quero determinar qual que é a concentração de equilíbrio, é só multiplicar esse alfa pela concentração analítica. E aí eu tenho a concentração de equilíbrio, né, em termos de molaridade. Posso fazer isso também. E aqui um exemplo só para ilustrar, tá? Qual que é o alfa 0 e o alfa 1 para um ácido monoprótico, cujo pKa desse ácido, né, desse sistema ácido-base é 4,5, tá? O pKa dele é esse, mas o pH da solução, né, que ele se encontra é 5. Então o alfa 0 vai ser a concentração de H+, que é o 10 elevado a menos pH, tá aqui. Tá? A única diferença do alfa 0 para o alfa 1 está no numerador. E esse de baixo aqui é 10 elevado a menos pKa, tá? Que é o 4,5. Então, substituindo todo mundo aí, a gente tem que o alfa 0 é o 0,240 e o alfa 1 é o 0,760. Se eu quiser conferir se esses dois alfas aqui estão certos, é só eu somar um com o outro aqui. O resultado tem que me dar o 100%, tá? Que é o 1 absoluto aqui. Seria como se aqui fosse 24% e aqui 76%. Poderia interpretar dessa forma também. Ou seja, nessa solução aqui, cujo pH dela, por algum outro motivo, é 5, por qualquer motivo o pH seja 5, tá? Isso já é uma informação dada, né, no enunciado aqui. Esse sistema ácido-base aqui, que tem esse pKa 4,5, ele vai estar distribuído exatamente dessa forma. 24% dele vai estar na forma de Ha protonado e 76% dele vai estar na forma de A- desprotonado, tá? Então essa que é a nossa interpretação aqui. Se o pH fosse outro, aí a gente poderia fazer, né, com vários pHs aqui. Então foi o que eu fiz aqui. Peguei o computador, o Excel e trabalhei isso. Então eu calculei o alfa 0 e o alfa 1, tá aqui, ó, nessas duas colunas, tá? Alfa 0 e alfa 1. Para esse mesmo sistema, HA, cujo pKa dele é 4,50, tá? Essa é a natureza aqui do ácido HA, numa faixa de pH de 0 até 14. Então eu vim aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, e aí vai, por aí vai, tá? Alguns aqui tá com 3,5, tá? Só para a gente ficar com mais detalhamento aqui. Se a gente pegar aquela tabela, né, do slide anterior e plotar isso, né, no y colocando as frações e no x colocar o pH, a gente tem exatamente o diagrama de distribuição. Então a gente pode olhar para aquela tabela lá e interpretar a mesma coisa que a gente fez, só que visualmente. Então aqui a gente consegue visualizar o que acontece com as frações de HA. Tá? Com a fração de HA, à medida que eu vou, por exemplo, partindo do pH 0 e vou aumentando o pH. Então, no começo eu nem percebo, né, a modificação aqui, está tudo praticamente igual a 1. E aí quando eu chego próximo do meu pKa, que é o pH igual a 4,5, né, 4,5 aqui,
Então, quando eu chego próximo aqui, o meu pH começa a despencar. Ó, e aí ele despenca e cai mesmo, até próximo de zero, e vai ficando cada vez mais próximo de zero. Nunca chega igual a zero, absolutamente, mas vai chegando cada vez mais próximo de zero. E aí são as ordens de grandeza aí, né? 10 elevado a menos 5, 10 elevado a menos 10, 10 elevado a menos 20, por aí vai. E aí o contrário acontece com a fração de A-, né? Em pHs mais ácidos, mais baixos, a fração de A- ela é muito baixa, tá? Próxima de zero aqui. E aí, à medida que a gente chega próximo do pH é igual ao pH, que é o 4,5 aqui nesse exemplo, aí essa fração começa a subir, tá? E aí cruza, né? Sempre tem um cruzamento, uma faixa de cruzamento aqui, um ponto onde essas duas frações se coincidem, e aí ela continua subindo aqui, ó, para próximo de 100%, cada vez mais próximo. Tudo bem? Bom, para o coeficiente alfa de um ácido diprótico, a gente tem o H2A, a gente tem o HA- e a gente tem o A2-. Então eu tenho três formas possíveis, tá? Totalmente protonada, uma intermediária e uma totalmente desprotonada. Então a gente tem três formas, eu vou ter três alfas, está aqui alfa 0, alfa 1 e alfa 2, para calcular. Eu tenho as duas expressões aqui das dissociações ácidas, a primeira etapa e a segunda, então eu tenho K1 e K2, todas elas aqui, até que não tem novidade nenhuma, a gente já viu isso em ácidos polipróticos. O meu balanço de massa também é mesmo, não tem nada de novo aqui, tá? Eu tenho minha concentração analítica, igual a soma das concentrações de equilíbrio de todas as formas possíveis do meu A, que é o H2A, o HA- e o A2-. Então vamos lá, a definição a gente já tem, né? O alfa 0 vai ser a fração do H2A, então é a concentração de equilíbrio dele sobre a concentração total, que é a analítica, que está ela aqui, está toda somada aqui, né? O alfa 1 vai ser a fração do meu intermediário, que é o HA-, tá o HA- aqui, sobre o total. E o alfa 2, mesma coisa, a concentração de equilíbrio do A2- agora, que é totalmente desprotonado aqui, essa forma aqui, sobre o total. Tudo bem? Vamos lá no caderno para a gente ver como que fica isso aí. Bom, então o que a gente tem aqui? Ó, vamos calcular então o alfa 0, o alfa 1 e o alfa 2 para o nosso sistema diprótico, H2A, com Ka1, Ka2 e a concentração analítica aqui. Então estão as nossas expressões aqui, que a gente já viu no slide, 1, 2 e 3. Por definição, o meu alfa 0 vai ser essa expressão aqui também que a gente já viu, concentração de equilíbrio de H2A no numerador. E o denominador vai ser o mesmo para todo mundo, tá? Do ponto de partida é o mesmo denominador. Essa é a nossa expressão número 4. Então o que eu vou fazer? Eu vou manter no meu denominador, eu vou manter esse H2A aqui porque ele está no meu numerador também. Eu quero substituir então o HA- e quero substituir o A2-, tá bom? Eu vou trabalhar com isso a partir dessas equações aqui agora. Eu vou usar as duas, né, porque tem que ser equações independentes, e essas duas são independentes uma da outra. Então eu preciso de pegar uma expressão para isolar o HA, eu vou pegar a expressão 1, tá, que tem HA aqui. Tem HA aqui também, tá vendo? Mas se eu usar a expressão 2 para isolar o HA, não sobra ninguém, né, que seja independente, porque não tem o A2- na expressão do Ka1. Então eu deixo essa expressão do Ka1 para isolar o HA. E deixo a expressão do Ka2 para isolar o A2-. Aí eu fico com cada uma para uma. Da expressão 1, eu tenho o HA é igual ao Ka vezes H2A sobre H+. Tá? Isolei aqui o HA que estava aqui. Da expressão 2, eu vou isolar o A2-, que é o que estava aqui. Então, eu vou passar multiplicando, vai ficar Ka2 vezes o HA-, né? Subir o HA- para cá, sobre o H+, que estava aqui multiplicando, passa para cá, dividindo. Tá ele aqui. Tudo bem? Ainda não vai resolver o meu problema, porque ainda tem um HA aqui, ó, nessa expressão do A2. Mas aí é só a gente pegar essa expressão aqui que a gente acabou de descobrir, que é esse 1' aqui, que é do HA, e substituir aqui, ó, logo aqui.
Então, isso que vai ficar. O Ka2 sobre esse H+, está ele aqui, ó, vezes o HA, que é o Ka1 vezes H2A, está aqui sobre esse H+, que está aqui. Está ele aqui. Então, vai ficar um H elevado ao quadrado aqui embaixo, no denominador. E em cima vai ficar Ka1 vezes Ka2, K1, K2, só para manter a ordem aqui, né? Manter uma estética matemática, vezes o H2A. Está ele aqui. Essa é a expressão 5. Agora sim eu tenho a expressão 1' e a expressão 5. Tá? Eu tenho uma expressão para HA e tenho uma expressão para A2-, ambas em termos de H2A, tá vendo? E o H+ aqui. Então vamos ver como é que fica. Substituindo então A1 e A5. Na expressão 4, o meu α0 vai ser igual o H2A sobre o H2A, tá? Aqui não mudou nada ainda. O HA vai ser o K1 sobre H+ vezes o H2A. E o A2- vai ser o K1, K2 vezes o H2A sobre H+ ao quadrado. Bom, aqui agora eu consigo colocar o H2A em evidência. Vai ficar H2A em evidência aqui. Abre o parêntese e aí me sobra o 1, tá? Que é o H2A. H2A sobre o H2A aqui dá o 1 aqui. Aí sobra, onde tinha o H2A aqui, K1 sobre H+, está aqui, K1 sobre H+. E onde tinha aqui o H2A, aqui sobrou o K1, K2 sobre H+ ao quadrado. K1, K2, H+ ao quadrado. Fecha o parêntese. Agora eu posso cortar o H2A com H2A aqui, tudo bem? Aí eu fico com esse 1 aqui em cima. No denominador, eu vou trabalhar este denominador do denominador, né? E aí eu vou ficar então com o mínimo múltiplo comum, que vai ser o H+ elevado ao quadrado. H+ elevado ao quadrado. Então aqui vai ter H+ ao quadrado, tá? H+ ao quadrado vezes 1. H+ ao quadrado vezes o K1 sobre o H+, vai ficar K1 H+ aqui em cima, né? E o H+ ao quadrado vezes o K1 K2 vai cortar o H+ ao quadrado ali, então fica só o K1 K2, tá? O H+ ao quadrado está aqui embaixo para todo mundo agora. Agora esse H+ ao quadrado eu consigo subir com ele aqui para o numerador. E aí eu fiquei com α0, concentração de H+ ao quadrado sobre esse denominador aqui, H+ ao quadrado mais K1 H+ mais K1 K2. Eu posso agora fazer a dedução para o α1. O α1 é simplesmente a concentração de HA sobre o mesmo somatório aqui. A diferença é que agora eu preciso de uma expressão para substituir o H2A e uma expressão para substituir o HA2-. Que eu quero deixar todo mundo aqui em termos de HA por enquanto, para poder cortar o HA. Então, da expressão 1 eu vou tirar o H2A e da expressão 2 que eu vou tirar o A2-. Da expressão 1 eu tenho H2A então isolado, é igual ao HA vezes H+ sobre o K1, essa é a expressão 1'. E o A2- eu tenho K2 vezes HA- sobre o H+, essa expressão 2'. Então são essas duas expressões agora, a 1' e a 2', que eu vou substituir nessas 6 aqui. Simples assim, ok? Então vamos lá ver como é que fica. O α1 vai ser o HA sobre o H2A. Então o H2A está aqui, ó, que é o HA vezes H+ sobre K1, tá ele aqui, HA vezes H+ sobre K1, tá ele aqui. Mais o HA, tá, que ele está aqui sozinho, já está aqui sozinho. Mais o A2-, que é da expressão 2 aqui, ó, K2HA sobre H+. Tá ela aqui. Agora eu posso colocar em evidência o HA, que está se repetindo aqui, o HA tem evidência aqui. Abre parênteses, sobra na primeira parcela o H+ sobre o K1, aqui vai sobrar só o 1 na parcela do meio, e na parcela da direita aqui o K2 sobre o H+. Tá ele aqui. Fecho parêntese e aí eu posso cortar o HA- com HA-. O α1 então vai ser o 1, sobrou 1 aqui, né, quando eu cortei. E aqui no denominador eu vou multiplicar então o K1 vezes o H+, né, para eu ter um mínimo múltiplo comum. E aí aqui em cima vai ficar
K1 vezes o H+, tá o K1 vezes o H+ aqui, sobre o K1 vai ficar H+ ao quadrado, tá ele aqui, H+ ao quadrado. O K1 vezes o H+, vezes o 1, né, dividido por ninguém aqui, vai dar o K1 vezes H+. E o K1 H+ vezes o K2 sobre H+, vai dar K1 vezes o K2. Tudo bem? Sobre o denominador do denominador, que é o mesmo para todos aqui. E aí esse denominador eu posso subir com ele para o numerador aqui e manter a parte que está embaixo aqui. Tudo bem? Então essa é essa expressão do α2. Do α1, perdão. O α2, agora sim o α2, eu tenho que, por definição, o α2 é a concentração de equilíbrio do A2-. E aí agora eu quero uma expressão para substituir o H2A e uma expressão para substituir o HA-, para manter o A2- aqui para poder cortar ele depois. Essa é a minha expressão 7, tá? Então eu tenho, eu vou substituir, tá? Primeiro, eu vou isolar primeiro esse HA aqui, essa expressão para HA, lá da expressão 2, da equação do K2, porque eu vou precisar dela aqui, ó, por H2A. Então vamos lá. Da expressão 2, eu tenho HA menos é igual o H mais vezes o A2- sobre o KA2. Tá? Só rearranjei aqui, então, 2 linhas. E da expressão 1, que é do H2A, isolando o H2A, eu vou ter H sobre K1 vezes o HA-, sendo que o HA- é essa expressão que eu acabei de achar, que é a 2 linhas. Tá? Então, substituindo aqui, eu vou ficar com H sobre K1, H sobre K1 está aqui. E o HA- vai dar H+, está aqui, H+, o A2-, está aqui o A2-, e o K2, apareceu o K2 aqui, dividindo aqui. Então vai dar H+ ao quadrado, H+ ao quadrado, A2, A2, K1, K2, tá ele aqui. Então tem expressão, que eu chamei ela de 8, expressão para o H2A. Substituir a 2' e a 8 na expressão 7, que é essa daqui. Então vamos ver como é que fica. O α2 vai ser a concentração de equilíbrio de A2- sobre o H2A, que é essa aqui. H+ ao quadrado vezes o A2- sobre K1, K2. Mais o HA-, que é o H+ aqui, ó. H+, A2- sobre K2. Mais o A2-, que está aqui da forma. Agora eu consigo colocar todo mundo em evidência, mesma coisa, mesma lógica, tá? Coloquei em evidência e multiplica. Então aqui vai sobrar o H+ ao quadrado sobre K1, K2. H+ ao quadrado sobre K1, K2. Mais o H+ sobre o K2, tá ele aqui. E mais 1, né? Só tinha o H2, o A2-, tá ele aqui. Fecho o parêntese e aí eu posso cortar a concentração de equilíbrio do A2-, ok? Vai ficar 1 em cima e esse parêntese embaixo. O parêntese embaixo eu já vou trabalhar, já sei que o mínimo múltiplo comum vai ser o K1 vezes o K2 aqui, tá? Que ele está repetindo aqui, então não tem problema. E aí eu vou multiplicar o K1, K2 em todos esses numeradores aqui das parcelas. Vamos ver como é que fica. Então vou ficar, ó, K1, K2 aqui no denominador. E aqui nesse numerador aqui eu vou ter H+ ao quadrado, aí sobra o K1 vezes o H+, mais o K1 vezes o K2. Esse K1, K2 agora que está aqui dividindo todo mundo por igual, eu posso passar ele para cima aqui no numerador multiplicando. E aí essa é a nossa expressão para o α2, ok? Então pessoal, olha só, a gente tem uma certa similaridade, vou voltar aqui para o slide, que agora a gente já definiu qual que é as expressões. A expressão para o α0, α1 e α2, a diferença entre elas continua sendo só o numerador. Veja bem, ó, H+ ao quadrado, K1, H+, K1, K2. Já o denominador é o mesmo denominador para todas elas. Pode ver aí que não tem diferença nenhuma, mesmo a gente fazendo cada dedução distintamente. Então, ó, só para a gente fazer para ilustrar, né, como que foram esses alfas que a gente acabou de obter,
Se eu pedir para calcular, né, o alfa 0, alfa 1, alfa 2 para um ácido diprótico, um sistema diprótico, então ele tem que ter 2 pKa's, estão os 2 pKa's aqui. Um pKa 5 e o outro é 9. E aí eu vou fazer esses pHs aqui, esses alfas, né, de pH 0 até pH 14. E aí olha só o que acontece aqui agora. Isso é mais fácil a gente ver em termos de gráficos. Porque o que acontece é isso aqui, ó. Se a gente tem um sistema diprótico, o diagrama de distribuição das formas dessa espécie A, né, a gente tem que, em pH mais baixo, a maior parte do nosso ácido está protonado, da nossa espécie A, está na sua forma totalmente protonada, que é aqui em cima. 100% dela está aqui em cima. E aí vai caindo muito devagarzinho e tal. E aí a hora que chega perto do pKa, que é o pK igual a 5 aqui, ó, quando chega perto desse pH é igual a pKa 5, que é 5, ela vem despencando tal, e vai para próximo de zero, cada vez mais próximo de zero, e por aí vai até o final. Tá? É essa curva cinza aqui. Ela vem lá em cima, despenca aqui no pKa1, zera e vai embora. Ou praticamente zera, né? Ela não zera de fato. A fração intermediária é essa curva amarelinha. Ela começa aqui no zero, tá? Tá escondida aqui atrás da azulzinha. E aí, próximo do pKa1, ela sobe, alcança um máximo, tá? Entre a média aqui aritmética dos dois pKa's. Alcançou o máximo, ela vem caindo. Tá bem simétrica, tá? Ela é bem simétrica. E aí cai, despenca, né? E vai cada vez mais para próximo de zero em pHs mais altos. E aí a fração de A2-, a forma totalmente desprotonada, ela vem lá do zero, o pH sobe, né? O pH sobe e o alfa não sobe. Somente quando a gente está próximo do pKa2, que é aí que ela sobe, dispara e alcança o seu valor cada vez mais próximo de 1 ou 100%. Tá? Então esse é o perfil aí de um ácido diprótico, diagrama de distribuição. Nesse outro exemplo aqui, o que acontece é que eu apertei mais aqui, ó, os pKa's do meu ácido diprótico são mais próximos, tá vendo? Um é 6, o outro é 7. Então o que acontece, a diferença principal vai estar nessa fração central aqui, que é o alfa 1, que é o HA-, a fração do HA-. Ela vem do zero, sobe um pouco e aí não consegue subir tanto, porque logo ela já tem que descer, porque tem o pKa2. Então ela começa a subir e já tem que voltar aqui para o zero. Tá? As frações aqui extremas, né, que é totalmente protonada e totalmente desprotonada, não tem muita diferença. Elas simplesmente respeitam onde que está o pKa1, tá, para essa aqui, e para essa segunda aqui, o alfa 2, respeita onde está o pKa2. Tudo bem? A mesma coisa aqui, ó, onde a gente tem esse ponto de cruzamento, né, a gente tem no alfa 0 e alfa 1 exatamente a mesma fração, tá? Não é 0,5, porque agora tem um pouco aqui do alfa 2, tá? A mesma coisa acontece aqui também, ó, né, quando cruza o alfa 1 com o alfa 2, tem exatamente a mesma fração no pH igual a pKa2, que é 7, tá? Foi 7 aqui. Então tem exatamente o mesmo valor. Esses dois valores não são exatamente iguais a 5, porque 0,5, porque tem alguma coisa aqui ainda do meu ácido totalmente protonado, tá? Então, para a gente observar isso aqui em termos de gráficos dos alfas, né, que é o meu diagrama de distribuição, eu vou ver agora que pelo fato do pKa1 e o pKa2 estarem mais próximos, né, mais espremidinhos aqui, a minha curva amarelinha aqui da minha espécie aqui da forma intermediária, ela fica mais reduzida, ela fica mais espremida, tá? Ela não vai até lá em cima e volta, ela vem só mais aqui. E aí quanto mais próximos, né, forem os dois pKa's, mais para baixo vai ficando esse ponto máximo aqui. Esse ponto máximo está em 0,68, né? Se a gente olhar aqui na tabela, esse aqui, 0,61 aqui, esse valor central aqui, tá? É exatamente o pH entre o 6 e o 7 é o 6,5. Então essa fração aqui é um máximo, 613, que é esse valor que está aqui, 613.
e depois ela cai de volta. Tudo bem? Isso aqui é legal a gente olhar nesse diagrama de distribuição aqui, que a gente consegue ilustrar por que lá nos nossos tratamentos para calcular pH, todo o nosso tratamento de ácido e base diprótico, triprótico também, a gente tinha que considerar que os pKa's, né, eles tinham que ser distantes um do outro aí, ou os Ka's, né, serem muito diferentes, né? 10 elevado a menos 3, o outro 10 elevado a menos 8, o outro 10 elevado a menos 13, tá? Com pKa's bem diferentes aí. É exatamente por causa disso aqui, ó. Porque aqui, por exemplo, eu não posso mais fazer uma aproximação que diga que a concentração de equilíbrio do HA- é igual à concentração analítica, que a concentração analítica seria o total, né? Seria o meu 100%. O meu 100% está lá em cima, esse 1 aqui. E eu não posso falar que algo que é em torno de 61%, né, é igual ao 100%. Eu não posso fazer essa aproximação aqui. O meu erro já vai ser enorme. Tudo bem? Então por isso que nos ácidos polipróticos a gente normalmente trabalha só com os exemplos em que o pKa1 é muito longe do pK2, que é muito distante aí do pK3 e por aí vai, tá? Mais uma coisa também, esses diagramas de distribuição, a gente vai ver eles no próximo equilíbrio químico de complexação, né, quando a gente for trabalhar com EDTA, que é um reagente analítico muito utilizado para análises químicas, né? O EDTA é bem conhecido, bem famoso aí. E ele tem uma série aí de curvas, né? Porque ele é tetraprótico, né? Ele pode ser considerado como hexaprótico também. Então ele tem várias curvas dessas aqui. Mas isso ajuda muito a gente na hora de entender o que a gente está fazendo com as nossas análises, né? Como que a gente está abordando os nossos sistemas, né? Por que é mais vantajoso trabalhar em determinado pH em detrimento de outros, né? Aqui, por exemplo, se eu tenho esse sistema aqui olhando para isso aqui, as aplicações são inúmeras, tá? Mas, por exemplo, se eu trabalho com uma síntese, né? De repente o ideal é que a minha síntese lá fique mais distribuída nessa forma central aqui, né, intermediária. Então o ideal é eu tamponar a minha solução para um pH. E aí, ó, por isso que a gente já falou de tampão, né? O ideal seria tamponar a solução para um pH 6,5, né? Aqui, bem nesse meizinho aqui. 6,5, que é o pH onde eu consigo, mesmo que eu não consiga 100% de HA-, é o pH onde eu consigo a maior quantidade de HA-. Então, se é essa forma que eu estou interessado, eu procuro trabalhar neste pH. E aí é por isso que a gente costuma fazer um tampão, tá? E aí eu consigo alcançar o meu objetivo. Mas dependendo da análise, não, eu estou analisando essa substância A, e eu preciso que ela esteja na forma totalmente desprotonada. Então é só trabalhar com pH acima de 10 aqui, ó. Acima de 9, 10, ó, já tenho a minha espécie A totalmente desprotonada. Só trabalhar em pH, né, acima de 9, acima de 10 aí. Não, eu preciso que meu sistema de prótico esteja neutro. Então vou ver qual forma que está neutra, sem carga nenhuma. É essa aqui, ó, H2A. Então eu preciso trabalhar num pH mais baixo. Uma mísera fração aqui, né, 0,00 alguma coisa vai estar presente em outras formas, tá? Igual a gente falou, nunca é zero, mas dependendo da nossa aplicação já é satisfatório. Tudo bem? Bom, e aí para finalizar, falta só a gente ver como que a gente faz, por dedução lógica, encontrar o alfa 0, alfa 1, alfa 2, por aí vai, para qualquer ácido poliprótico, HNA. Eu vou pegar o H3A como exemplo. Então, se o meu sistema é um sistema ácido-base, né, triprótico, igual esse aqui, onde eu posso calcular, então, o alfa 0, o alfa 1, o alfa 2, até o alfa 3 para ele. Né, do alfa 0 até o alfa 3. Então, como que a gente faz isso aqui? Ó, quando a gente viu que o ácido era diprótico, essa era a nossa
essa sequência, né? Tem o h mais elevado ao quadrado, aí o h mais desce aqui para elevado a 1, e aqui tem o h mais elevado a 0, né? Que é 1, e aí a gente nem coloca, mas tem essa sequência aqui que vai diminuindo os expoentes aqui. E tem uma sequência também que a gente olha aqui da direita para a esquerda, que a gente tem K1 vezes K2, daqui para cá a gente só tem o K1 e daqui para cá a gente não tem ninguém, tá? Então a gente usa mais ou menos essa mesma lógica. Se a gente vier aqui para o H3A, como que vai ser o denominador, que eu estou chamando de D aqui? Meu denominador vai ser o H mais elevado a 3, vai começar com H mais elevado a 3, mais alguma outra coisa. Essa outra coisa vai ter o H mais elevado a 2, depois mais outra coisa com H mais elevado a 1, depois outra coisa com H mais elevado a 0, que é só o 1, né? Então tem H mais elevado a 3, 2, 1 e 0. E o K1 ele vai subindo, ó, da esquerda para a direita aqui, né? Nessa primeira parcela não tem nada, na segunda parcela tem o K1 multiplicando, na segunda K1 vezes K2, na terceira K1, K2, K3. Então esse aqui seria o triprótico, né? A gente começa do H mais ao cubo, vai descendo aqui. Se fosse um sistema tetraprótico, eu teria H mais elevado a 4, mais K1 vezes H mais elevado a 3, e por aí vai. Eu vou aumentando o número de Ks, né, e vou diminuindo a ordem aqui do meu H+. Tá? Essa lógica aqui funciona para qualquer ácido, qualquer sistema poliprótico. Bom, e o numerador? O numerador vai ser uma dessas parcelas aqui. O alfa 0 vai ser só substituir pela primeira parcela, o alfa 1 pela segunda aqui, o alfa 2 essa terceira e o alfa 3 essa última parcela aqui. Então, por exemplo, como que ficaria o alfa 1 para um ácido triprótico? O denominador eu sei qual que eu já acabei de deduzir ele aqui, está ele aqui embaixo. E o alfa 1 vai ser essa segunda parcela aqui, ó. A segunda parcela aqui do denominador é ela que vai estar no numerador. Então, dessa forma a gente monta qualquer fração de dissociação para qualquer ácido poliprótico. Tudo bem? Com isso a gente termina então nossas aulas aí, nessa maratona de ácidos e bases. Na próxima aula a gente já vai estar falando de equilíbrio de complexação. Tudo bem? Então aquele abraço, tchau, tchau.